Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro da Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, e ler comigo do versículo 16 até o 21. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes são muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja que sofre, a uma igreja que é perseguida, a uma igreja que tem muitas aflições, muitas dores, e ele traz a memória destes nossos irmãos, né? A fé de Abraão. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Sim, é pela fé que nós andamos, meu irmão e minha irmã, não é de hoje, né? Desde o início do relacionamento de Deus com o seu povo, é a fé que nos move, é Abacuque, que vive pela fé, são todos os personagens bíblicos. Abraão, pai da fé, vem mostrando a importância de crermos, de vivermos pela fé em Deus. Sim, a nossa fé, ela é baseada no que o Senhor promete, no que o Senhor faz. Ela não é somente para os que obedecem à lei, diz o apóstolo Paulo, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, e nós somos estes que cremos como Abraão, pois ele é o pai espiritual, ele é o pai da fé de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, diz a palavra de Deus, eu fiz de você o pai de muitas nações. Sim, Abraão foi o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus. Sim, não depende da força do meu braço, não depende da força do seu braço, não depende daquilo que nós podemos fazer, porque nós nada podemos fazer, nós somos impotentes. A promessa depende de Deus, Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Deus traz à existência, meu irmão e minha irmã, aquilo que nós não enxergamos. Nós não enxergamos o fim dessa pandemia. Nós não enxergamos a cura daquele doente, né, cometido pela Covid, aquele doente com tantas outras patologias graves. Nós não enxergamos o emprego tão necessário. Nós não enxergamos a solução para tanto dos nossos problemas. Porque somos fracos, porque somos limitados, mas o nosso grande diferencial é podermos crer e ter fé e viver pela fé neste Deus que traz à existência aquilo que não existia, traz à existência aquilo que nós não vemos. Meu irmão e minha irmã, este é o grande segredo do nosso viver,
Sim, e o apóstolo Paulo vem reforçar isso aos nossos irmãos. Deus é aquele que pode ressuscitar os mortos e faz com que exista aquilo que não existia. Meu irmão e minha irmã, creia na palavra de Deus. Abraão teve fé e assim nós também temos fé e esperança, mesmo quando não enxergamos motivos para ter fé, nem para ter esperança, mas a nossa esperança se mantém, porque os nossos olhos estão postos em Deus, estão postos em Jesus Cristo, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Os seus descendentes são muitos, sim, as promessas se cumpriram na vida de Abraão, e também se cumprem em nossas vidas. Abraão, diz o texto bíblico, tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, olhou para o seu corpo e viu, não, isso não é possível, eu não tenho mais condições de ser pai, que já estava morto, assim pensou ele. Ou quando se lembrou de Sara, né, que também já tinha terminado o seu período fértil, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza, toda a esperança de que Deus podia fazer o que havia prometido. Meu irmão e minha irmã, nós só vamos vencer essa pandemia, só vamos vencer as circunstâncias que têm nos trazido tanta aflição, tanta dor nesses últimos tempos, se estivermos com os nossos olhos no Deus que cumpre todas as promessas, neste Deus, o único e verdadeiro Deus, que traz à existência aquilo que não existe, sim, que vai fazer aquilo que nós não podemos, que vai cumprir com todas as suas promessas em nossas vidas. Assim viveu Abraão e todos os personagens bíblicos, todos os homens e mulheres ao longo da história que venceram as suas dificuldades, e todos eles, sem exceção, todos tiveram dificuldades, passaram por doenças, passaram por perseguições, passaram por aflições, assim como temos passado hoje. O nosso diferencial não é não termos problemas, não é não termos dificuldades. O nosso grande diferencial, meu irmão e minha irmã, como servos de Deus, como cristãos, como a igreja de Jesus Cristo, é podermos viver pela fé. E é o que a palavra de Deus nos estimula nesta manhã. Sim, Abraão, apesar das circunstâncias, ele creu em Deus. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos. Nós olhamos, para o número de mortos, nós olhamos para o número das pessoas que estão sendo contaminadas, nós olhamos para o desemprego, nós olhamos para as aflições, para as dores, para os problemas que temos enfrentado e temos motivos para não ter esperança. Mas assim como Abraão, os nossos olhos não vão ficar presos aos nossos problemas. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. E por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Abraão manteve firme os seus olhos em Deus, no poder de Deus, naquilo que ele podia fazer. E Deus pode fazer o impossível em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. É a esse Deus que nós servimos, ao Deus que fez, é o Deus que continua a fazer em nossas vidas. Vamos viver pela fé, vamos caminhar pela fé, no grande eu sou, no Deus eterno, majestoso, grande, poderoso Senhor.